e a sua benignidade dura para sempre. Quero agradecer ao pastor Luiz pelo convite. Era para estarmos aqui domingo passado, mas o Senhor aprove a ele a oportunidade de estarmos presentes aqui no dia de hoje. Como eu creio no Deus que eu sirvo, tudo tem um propósito da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós hoje estamos na Igreja Apostólica Merarito, o apóstolo Davi Freitas, a pastora Andressa, Karina. Estamos aqui debaixo de bênção e eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Nós viemos lá de São Paulo, ali da zona norte do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Andamos aí uns 50 minutos mais ou menos para chegar aqui. E eu sei, irmãos, que Deus, Ele provê todas as coisas. Eu sei que Deus, Ele permite as coisas na nossa vida. Mas eu já percebi o tema do culto, que é falar de fidelidade. E quando a gente entra na igreja, nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo, a todas as palavras que são faladas aqui, todos os louvores, cada oportunidade. Eu fui percebendo como a abertura do culto até aqui está sendo dito a mesma coisa: fidelidade. Já foi dito o versículo que eu vou ler aqui pelo pastor Luiz, Romanos 8, 28. Se você puder já pegar a sua Bíblia. A pastora também já mencionou aqui um dos personagens que vamos falar hoje, Daniel. Então, irmãos, quando nós viemos da nossa casa adorar o Senhor, servir ao Senhor Jesus na sua casa, precisamos entender que Deus já vem falando conosco desde o caminho. A nossa oferta já vai sendo preparada desde o caminho. O Senhor vai colocando dentro do nosso coração. E aqui é um lugar de resposta para a sua vida. Aqui é o lugar onde você tem um conforto. Aqui é o lugar onde você tem um consolo do Senhor para você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra de direção para o seu coração. Deus tem uma palavra de conforto, de consolação para você hoje, porque Ele é fiel. Você pode dar nessa noite a liberdade ao Espírito Santo de Deus para ministrar o seu coração através da minha vida e ficar atento, porque em algum momento o Senhor vai te dar uma resposta. Em algum momento Deus vai liberar uma palavra para o seu coração. Eu sei que já foi dito muitas coisas aqui. Eu estava ali no meu lugar, eu sou quieto enquanto estou ouvindo, porque eu presto atenção, eu sou observador. O irmão ali falou o que nós estamos hoje entregando para o Senhor, o que nós temos entregado para o Senhor na nossa vida. Às vezes, como a pastora falou, está um caos na nossa vida, está situações, circunstâncias acontecendo, nós não entendemos o porquê daquilo, mas hoje tem uma resposta direta do Senhor para mim e para você. Romanos, carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo 29, está a leitura do texto da palavra desta noite, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Vamos até este versículo apenas. Quero pedir que você coloque a sua Bíblia no banco, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Aleluia. O Espírito de Deus já está nesta casa. O Espírito Santo de Deus já está aqui para trazer cura, libertação, restauração para a sua vida. Basta você hoje abrir o seu coração, tirar todas as reservas que você possa ter. Você possa hoje nessa noite se desarmar diante da palavra do Senhor. Se você sentir de chorar durante a palavra, você está na casa do seu Deus. Se você sentir vontade de glorificar o Senhor, levantar a sua mão para o céu, você está na casa do seu Pai. Aqui é um lugar de liberdade, e a palavra de Deus nos fala que aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. E eu sei que Ele já se faz presente aqui. O Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui para te curar hoje.
Ele está aqui para te libertar hoje. Ele está aqui para restaurar hoje. Ele está aqui para entrar dentro de uma causa na sua casa, na sua família hoje. Ele está aqui para trazer resolução a algo que você pode achar como impossível para os seus olhos. Eis que o Senhor hoje está trazendo a você resposta ao seu coração. Eis que o Senhor hoje está se levantando do trono e dizendo que hoje a sua história muda. Hoje algo acontece na sua vida. Senhor, aqui está a tua palavra. Aqui está, Senhor, a minha vida, Senhor. Não sou nada. Não sou nada, Senhor, sem a tua presença. Sem a tua presença eu não posso dizer uma palavra, Senhor. Dá resposta ao teu povo, dá resposta à tua igreja nessa noite. Dá, Senhor, conforme, Senhor, a precisão dos teus filhos hoje. Direciona, Senhor, essa noite. Condiciona, Senhor, a subir um novo nível hoje aqui neste lugar. Nos leva, Senhor, a irmos a águas mais profundas hoje aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu sou de uma geração de sinais e maravilhas. Eu sou de uma geração do mover do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor Jesus é o mesmo. Aqui está, Senhor, a tua palavra, o teu povo, a tua igreja, a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Às vezes na nossa vida nós não entendemos o que está acontecendo, porque nós planejamos algumas coisas. Como vou falar de mim, só para exemplificar, sou uma pessoa que gosta de planejar coisas. Não é proibido você fazer isso. Até mesmo porque o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é um Deus organizado. Ele fez tudo de forma ordeira, de forma organizada. Mas muitas vezes, dentro do nosso planejamento, as coisas vão sair fora do percurso que a gente planejou. As coisas vão andar de forma diferente como a gente gostaria. De repente, alguma notícia ruim chegou dentro da nossa casa, bateram na porta da nossa casa e vieram com uma triste notícia. Vieram com uma notícia terrível para nós. De repente, fomos ao médico, achando que alguma coisa não estava bem, mas de repente o diagnóstico foi muito triste. A fazer alguns exames, percebemos que a nossa condição é de enfermidade. Alguma coisa chegou na nossa vida que, ao invés de estarmos felizes, porque as coisas vão andando bem, começamos a nos tornar preocupados, porque as coisas estão andando de uma forma que nós não gostaríamos de andar. Alguns desenvolvem a ansiedade, outros desenvolvem a depressão, outros entram em crise. Mas eu quero dizer para você uma palavra de Deus nessa noite, de alguém que é vitorioso e já experimentado em algumas coisas, porque diante da igreja está alguém que já venceu o câncer. E eu sei que eu não venci sozinho, o Senhor me deu esta vitória. Não era para estar aqui hoje. Fora isso, o Senhor também me livrou da morte de acidente de carro, porque eu entrei na traseira de um caminhão com esse carro que está aí. Mas Deus me deu livramento. E a gente fica pensando, e agora? O que vai ser da nossa vida? O que vai acontecer a partir dessa notícia? O que vai acontecer a partir desse triste acontecimento, desse terrível acontecimento, que saiu fora do meu controle, que está fora do meu cronograma? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha família? O que vai ser de mim, da minha casa, dos meus? Quero dizer para você nessa noite, que qualquer situação que aconteça com você, se você é fiel ao Senhor, não se preocupe, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam ao Senhor e vivem conforme o seu decreto, o seu propósito. Aleluia! Não se abale pelas situações que aconteceram com você. Não se atemorize,
porque alguma coisa chegou dentro da sua família e parece que o mundo acabou, parece que tem um buraco negro no fundo e você não enxerga a profundidade dele, e você já se encontra lá dentro de um grande abismo. Eu quero falar que nessa noite o Senhor está com a destra da sua justiça, estendendo a sua mão sobre a sua vida, está tirando deste lugar, está te trazendo hoje à tona no nome de Jesus. E nós temos base bíblica para acreditarmos nisso, porque quando eu olho para a vida de José, eu vejo ali um jovem de 17 anos, um homem, já um adolescente, pré-adolescente, né? um jovem, adolescente, um jovem, que está junto dos seus irmãos, começa a ter sonhos, e as pessoas da sua família, até mesmo seu pai, não acreditam nas suas visões, nos seus sonhos, a ponto de ser vendido para os seus irmãos. E nós conhecemos bem a história, porque aqui tem um pastor que também é mestre, ele ensina muito bem. E nós sabemos que do tempo da história de José, com 17 anos ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele foi parar na casa de Potifar. Ali a palavra de Deus vai nos dizer que ele foi benignamente abençoado por Deus. O Senhor achou graça na vida de José, e ali na casa de Potifar ele foi próspero, a casa dele prosperou, a casa de Potifar prosperou. Mas vamos ver o contexto, que José estava longe da sua família. Deus estava ali de uma certa forma levando José para viver experiências que talvez ele não tivesse planejado. E ele vai para a casa de Potifar, cuidar da casa de Potifar, e a palavra de Deus vai dizer que a casa de Potifar prosperou. Até que aconteceu aquele fatídico momento da mulher de Potifar criar uma calúnia contra José, e ali José ser aprisionado. Mas a palavra de Deus também vai nos revelar que na prisão ele se tornou o homem fiel do chefe da guarda, do capitão da guarda. E ele começou a supervisionar, cuidar dos demais presos. Irmãos, eu estava olhando hoje, meditando a palavra de Deus e vendo que José jamais desejou ir para o Egito. Talvez ele jamais imaginava ir para uma prisão. Talvez ele jamais imaginou ser caluniado, sendo ele fiel ao Senhor. Mas nós vamos ver a benignidade de Deus agindo na vida de José, e ele sendo próspero e abençoado. Até mesmo lá na prisão, nós vamos ver que dois homens importantes do reino de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, são presos. E ali ambos têm um sonho, na mesma noite. E José interpreta os sonhos. Para o padeiro Mor, a morte. Para o copeiro Mor, a vida, a reposição no cargo. E ele diz para o copeiro: olha, quando acontecer tal coisa e você for restituído, se lembre de mim aqui nesse lugar. A Bíblia vai falar que ele ficou 2 anos ali, porque depois disso se passam 2 anos e Faraó tem um sonho. Nós conhecemos bem a história, eu vou adiantar aqui porque temos muita coisa para dizer. E naquele momento que Faraó sonha com 7 vacas gordas subindo no rio, 7 vacas magras após isso, e acabando comendo essas vacas gordas, destruindo as vacas gordas. Depois 7 espigas bonitas, e depois 7 espigas feias, murchas, miúdas, se apoderando dessas outras fartas, destruindo-as também. E esse sonho foi perturbador ao Faraó, e ninguém sabia interpretar, porque quando o copeiro Mor entrou no palácio de Faraó, ele se esqueceu de José. Mas por causa desse sonho, ele se lembra que lá na cadeia, lá na prisão, havia alguém que podia interpretar sonhos. E esse alguém era José. Vamos chamar José então. Quando José chega até a presença de Faraó, ele interpreta o seu sonho dizendo: olha, Faraó, não sou eu quem traz a interpretação dos sonhos, mas o Deus que eu sirvo, o Espírito do Deus que eu sirvo, que habita em mim.
Ele pode interpretar os sonhos, Ele pode me dar a interpretação deste sonho. José então diz para Faraó: olha, são 7 anos de fartura que vão chegar sobre o Egito e toda a terra, mas depois vão vir 7 anos sem nenhuma alimentação, de miséria, de fome. E o Faraó precisa se preparar, porque vai chegar o tempo da escassez. Quando eu olhei isso e vi que houve a interpretação do sonho de Faraó, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 41 que o Faraó vai restituir a José muitas coisas, vai dar-lhe um cargo de governador, e ele vai sair da prisão, e ele vai viver agora como o segundo homem mais importante do Egito. Irmão, sabe o que eu vi aqui? Quando eu comecei a ler isso, eu falei: meu Deus, aqui tem algo que talvez eu nunca parei para pensar, talvez algo que talvez eu nunca escutei também, que no tempo que José estava na casa de Potifar, Deus estava preparando já ele, por isso ele estava sendo abençoado. Deus já estava dando para José governo na casa de Potifar. Deus estava dando no meio da prisão governo para José, porque um dia haveria ele de governar todo o Egito. Vocês entenderam o texto que nós lemos aqui em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos ver que mesmo naquela caminhada de uma circunstância dolorosa, amarga, porque eu acredito que no curso natural, José jamais iria imaginar passar por aquilo. Mas Deus é pedagógico comigo e com você. Glória a Deus. Sabe como Deus é pedagógico? No meio da tribulação da nossa vida. Sabe como Deus é pedagógico? No meio da enfermidade. Sabe como Deus é pedagógico? No meio da sua dificuldade. Deus é pedagógico no meio do caos, que às vezes nós não vemos saída. Mas eu quero dizer para você hoje, meu irmão, seus olhos podem não ver a saída, seus olhos podem não enxergar nenhum tipo de movimentação diferente, mas Deus já sabe tudo o que vai acontecer. O tema da mensagem desta noite, desta palavra, é a interceptação de Deus no natural do curso dos olhos humanos. O que é interceptar? É você mudar o curso, é você intervir no curso. Eu quero dizer que muitas vezes você pode estar vivendo um curso que ao seu modo é natural, mas de repente no meio dessa situação coisas vão acontecer que vai te desequilibrar muitas vezes, vai abalar a sua fé, mas Deus está no controle ainda. A soberania de Deus ainda é máxima, deve ser excelente na nossa vida. E Deus sabe o porquê de que você está vivendo alguma situação que você jamais pensou viver. Quando eu tive a experiência com câncer, eu jamais imaginei passar por uma situação dessa. Com 3 meses de casado, eu descobri essa enfermidade. Eu não esperava isso, mas Deus já tinha me avisado. Deus já havia levantado uma profetisa do Senhor e falado: estou te curando hoje. Aleluia. E naquela semana eu tinha tido a notícia de um nódulo na minha tireoide. E o meu irmão estava se preparando para operar da mesma enfermidade. Ele também é pastor. Mas eu sabia que Deus já estava na situação, mas eu não imaginava como eu ia passar. Porque quando você ouve a palavra câncer, você já tem um peso na sua vida de morte. Você acha que você não vai viver, você acha que não vai continuar, você acha que não vai vencer, você não sabe como vai ser a situação. Você talvez pense: vou ter que passar pela rádio ou pela químio, vou perder todos os meus cabelos, já não tenho tantos. Como vai ser? Vou perder saúde, vou definhar, vou ficar numa cama, vou ficar no hospital. Mas Deus já havia avisado por mais 2 pessoas: processo você vai passar, pastor. Você vai passar por esse processo.
mas estou com você, estou contigo. Outra diz: vejo você de branco, um bisturi passando na sua garganta, mas eis que estou contigo. E a minha garganta é o lugar mais sensível para mim. É onde eu não consigo permitir que ninguém toque. E aí, naquele momento dos exames, aquela agulha enorme atravessando o meu pescoço, para puxar um líquido para saber se era benigno ou maligno. E no fim não descobriu nada. Só fui saber depois que havia retirado que era o câncer. Olha a mão de Deus. Eu não tinha convênio. Depois que eu casei, o Senhor me permitiu ter um convênio. Eu operei em um dos melhores hospitais de São Paulo. Tudo coopera para o seu bem se você crer no Senhor. Você não vai morrer, você não vai definhar, você não vai parar, porque Deus é com você nessa noite. Não duvide, não se atemorize, porque o Senhor é com você. Olha o que aconteceu com José. Os irmãos foram lá buscar comida, alimento, que a gente sabe bem a história. E teve aquela questão do irmão mais novo, de querer trazer, e um ficou no lugar para buscar, e os outros foram, e a gente sabe da história, que eu não quero entrar muito nessa história, mas teve um momento que os irmãos tiveram a revelação de José, porque até então nenhum deles o reconheciam como irmão José, porque ele estava diferente. Ele não estava vestido de hebreu, ele não estava de vestes hebreias, ele não estava com a aparência de um hebreu, mas ele estava mais parecido com o egípcio, com as roupas do egípcio, com as pinturas do egípcio, e eles não reconheceram. Mas teve um momento da revelação. Abra a sua Bíblia em Gênesis 45, nós vamos ver o que houve aqui. O momento da revelação de José para os seus irmãos. Diz assim o versículo 1: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele diz o seguinte: vocês acharam que foram vocês, por causa da venda que vocês fizeram? Mas não fiquem tristes, nem pasmados, nem temerosos. Tudo isso foi um propósito de Deus para nós todos. Eu estou aqui por um propósito maior. Eu estou aqui porque eu sou fiel ao Senhor, e Ele encontrou uma maneira de me trazer para cá antes de vocês. Porque no tempo que assolou a fome naquela região, eles não tinham para onde ir a não ser o Egito comprar comida. Ninguém tinha comida para vender, para plantar, para colher. Eles precisaram ir até o Egito, que era a grande potência do mundo
naquele tempo. E foi exatamente lá que depois eles foram, e aqui está escrito algo tão importante. Eu vim primeiro para cá, para que houvesse a conservação da vida. Deus escolheu Abraão. Abraão teve a Isaac, Esaú e Jacó, 12 filhos, e antes do último José. E foi exatamente José que foi aquele que preservou toda a descendência do seu pai Jacó. Veja o plano de Deus para com as 12 tribos, porque da tribo de Judá viria o mestre, da tribo de Judá viria o nosso Jesus Cristo. Então, para a conservação da vida, eu vim primeiro para cá. Eu sofri, eu padeci, eu fui preso, eu fui caluniado, mas eu estou aqui agora em uma posição diferente, uma posição que Deus me colocou para que todos vocês chegassem aqui com vida. A sua casa não vai cair em ruína, você não vai morrer, irmão. Quem tem promessa de Deus não morre se acreditar. Quem tem promessa de Deus não morre se acreditar, se crer. Porque lá a gente vê que o povo de Israel, a geração que duvidou da terra prometida, não entraram, mas eles tinham promessa. Então essa história de quem tem promessa não morre, não é bem assim. Quem tem promessa de Deus não morre se crer. E se crer, você vai ver a glória de Deus. Eis que o Senhor hoje está entrando dentro da sua casa hoje. Eis que o Senhor hoje está movimentando peças, chaves dentro da sua casa hoje. O Senhor está movimentando coisas dentro da sua família hoje. Hoje o Senhor está modificando situações, não somente na sua casa, mas também dentro da sua vida. O Senhor hoje está movimentando coisas dentro do seu interior. Hoje o Senhor está entrando com uma resposta dizendo: tudo coopera para o seu bem se você for fiel a mim. Se você crer em mim, você vai ver a promessa, você vai ver a minha glória. Eis que hoje o Senhor está trazendo também cura à sua enfermidade hoje. O Senhor hoje está libertando os que estão cativos nessa noite, porque Ele é fiel nas nossas vidas, Ele é Deus sobre nós. Irmão, seja fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E dar-te-ei a coroa da vida. Para sermos aquilo que Deus deseja sobre nós, precisamos obedecê-lo. E a obediência implica na fidelidade, na honra. E fé, irmãos, não é somente você acreditar, mas é você crer e você obedecer. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Que terra é essa? Eu não sei que terra é essa, mas Deus sabe que terra é essa. É a terra que manda leite e mel. Eu vou te levar para lá, Abraão. Você não sabe para onde é, mas eu sei. Eu sei o caminho, eu sei o destino, eu sei o lugar. Eu sei no mapa onde está o lugar para você chegar. Deus vai levar você talvez para lugares que você não imagina onde é. Deus vai fazer você caminhar por lugares que você jamais imaginou. Mas tem um propósito maior nisso. Simplesmente obedeça a Deus e você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado. Vamos falar de mais um personagem aqui que foi Daniel, que foi mencionado pela pastora. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. O curso natural irá cooperar para o nosso bem, mesmo que as circunstâncias sejam amargas. E pelo curso natural pode haver situações que nos coloquem em circunstâncias irreversíveis. O curso, ele é interrompido por Deus, pela sua interceptação divina. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual era o propósito de José? Preservar a vida
do seu pai, dos seus irmãos, da sua descendência, porque dali viriam as 12 tribos, e das 12 tribos viria Jesus da tribo de Judá. Aleluia. Agora nós estamos em Daniel, no período de cativeiro na Babilônia, e nós vemos aqui que já depois que a Babilônia caiu, entrou o reinado dos medos, dos persas. Agora o rei Dario está no poder. Versículo 1. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Preste atenção. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do seu reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme de qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o edito e a proibição. E Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-o na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com triste voz e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Irmãos, Daniel queria ir para a cova? Não. Daniel achou algum dia que iriam fazer algo contra ele? Não.
esperava que o seu destaque em ser alguém que andasse muito bem diante do rei viesse despertar alguma inveja nas pessoas. Não. Muitas vezes eu e você não imaginamos o que as pessoas pensam de nós. Podem tramar contra a gente. Jamais você espera que de repente alguém vai maquinar o mal contra você. Se pudéssemos saber, nós nos afastaríamos das pessoas. Nós iríamos nos precaver, iríamos tomar cuidado, mas Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele tinha plena consciência e certeza do Deus que ele orava 3 vezes por dia. Veja bem, Daniel, orando 3 vezes por dia, foi caluniado. Eu e você reclamamos e não conseguimos orar nem 5 minutos. Não conseguimos ter uma vida de oração muitas vezes. Cada dia que passa eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero mais tempo de qualidade para falar com o Senhor. Eu quero passar mais tempo na tua presença. Eu quero estar mais diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas a me revelar, a falar comigo, a trazer para outras pessoas. E eu peço que o Senhor e eu andamos juntos, sendo íntimos, porque é assim que Deus quer que nós sejamos, não somente filhos, servos, mas amigos de Deus. Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus, mas às vezes nós não temos um relacionamento nem de amigos. Achamos que Deus está muito longe, não pode nos ouvir. Deus ouve as suas orações. Pode ser orações de 2 minutos, de 30 segundos, a oração do desespero, a oração da fração de segundo. Senhor, me livra! Deus ouve. Ele envia anjos ministradores para te guardar e te livrar de todo mal. Mas Daniel tinha uma vida de oração 3 vezes ao dia. E ali acharam essa culpa nele e o jogaram na cova. Mas salvo engano, de que achavam que Daniel iria morrer lá, estraçalhado pelos leões. O rei não comeu, o rei não conseguiu ter música na sua presença, o rei não teve alegria com aquela notícia. Ele não queria mandá-lo, tentou salvá-lo, mas não pôde, porque as leis dos médios e dos persas não poderiam ser revogadas. Mas no dia seguinte ele foi um dos primeiros a chegar na cova, que estava fechada, para Daniel não escapar. Imagina aqui, irmãos, que Daniel já está com a idade avançada, jogaram um velhinho dentro da cova de leões. Isso é uma crueldade, isso é uma maldade sem tamanho. Fecharam a cova com uma pedra. Esse Daniel não escapa. Para fora ele não sai, para dentro tem uns leões para estraçalhá-lo. Mas no dia seguinte o rei chegou lá e fez uma pergunta. Na verdade ele foi um profeta de Deus para a vida de Daniel. O Deus que você serve, Ele vai te livrar dessa cova. Sem saber, ele foi profeta na vida de Daniel. O Deus que continuamente você faz suas orações, porque você é um homem íntegro, você é uma pessoa correta, uma pessoa fiel. Se esse Deus realmente existe, como se Ele quisesse dizer, Ele vai te livrar disso aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que preocupação. E os outros lá, esquentando a mãozinha. Eita, agora já era, Daniel. Você acabou, você quis se destacar, você quis ser melhor que nós, mas você já era. Os leões arruinaram a sua vida. Ele chegou e fez a pergunta, achando que não tinha resposta, achando que do lado de lá da pedra, na cova, nenhum barulho, a não ser o rugido dos leões. Mas de repente houve uma voz de um ancião. De repente ouve-se a voz de uma pessoa idosa, de um homem fiel ao rei, fiel a Deus, dizendo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque ele foi achado em minha inocência diante dele, e também
Que bela notícia, Daniel. Tira Daniel daí. Ele não é culpado, ele é inocente. A justiça de Deus é infalível. A balança de Deus é perfeita. Pesa muito bem. Não atemorize o seu coração. Deus está na tua causa. Deus está olhando tudo que estão falando de você, os julgamentos que você está tendo. Mas também tome cuidado a não ser igual a outros, como já foi dito aqui. Preze a sua língua, freie a sua boca, feche a sua boca, para que a balança de Deus te pese e ache em você justiça e inocência e nenhuma culpa. E o que aconteceu, a Bíblia vai nos dizer que o rei ordenou lá no 24 que todos aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem esses lançados na cova dos leões. Não somente eles, mas também toda a sua família. Irmãos, Deus não brinca em serviço. Deus não brinca de ser Deus. Jesus não brinca de ser Salvador. E o Espírito Santo de Deus não brinca de ser consolo. A Trindade Divina não brinca em serviço. Os anjos ministradores do Senhor não brincam a serviço. Muitas vezes eu e você estamos dispersos, mas o que nós não devemos fazer é nos desatentar ou ficarmos distraídos com as coisas. Deus quer de você um posicionamento. Eu vejo essa igreja com as cadeiras lotadas. Eu vejo esse lugar já sendo modificado, pastor, e você já procurando outro lugar para ir. Não vai vir só o baterista, mas os outros instrumentistas, os musicistas vão chegar. Grupo de louvor completo. Vai chegar os obreiros, os diáconos, diaconisas, vão chegar aqui. A equipe da mídia vai aumentar. O pessoal do som vai aumentar, irmãos. Deus tem propósito para este lugar. Vocês já saíram de um lugar para cá. E aqui não vão muito demorar, mas sejam firmes e fiéis ao Senhor, como uma família, em união e unidade, porque Deus tem coisas maiores. O Senhor não brinca em serviço, irmãos. Eu também não. Sou direto. O Senhor está esperando de vocês. Cuide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vão nas casas mesmo. Ministre o Senhor nas casas. Vão nas casas. Sejam testemunhos vivos, sejam cartas vivas. Que o mundo possa ler vocês como um testemunho de pessoas que servem a Jesus de verdade. De pessoas que não são fiéis. Já conhecemos demais. A internet está cheia de escândalos, mas eu e você decidimos nos posicionar de forma diferente, mesmo no meio da circunstância caótica, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da enfermidade, mesmo no meio do cativeiro. Temos que dar respostas diferentes ao Senhor. Sabe por quê? Porque algo habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar minha mensagem falando deste texto. João, Evangelho de Jesus Cristo vai escrever João capítulo 3, no versículo 8. E é assim que eu e você temos que nos ver. Assim que eu e você temos que nos enxergar. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Seja soprado nessa noite. Seja soprado para famílias nessa noite. Seja soprado para direções que você não sabe quais são, mas o Espírito está te guiando. Seja soprado a lugares onde há enfermidade, onde há assolação. Seja soprado como resposta de Deus nessa noite. Porque tudo vai cooperar para o teu bem, porque há um propósito na sua vida. Há um decreto de Deus sobre você, há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Seja como o vento que não sabe para onde vai, mas todos ouvem os unir no vento. Todos veem a movimentação do vento, as
Todos percebem no seu rosto a brisa do vento, o vento forte. Todos ouvem o vento passando pelos seus ouvidos. Assim será a minha e a sua vida diante do Senhor, porque o Espírito Santo vai nos soprar, vai nos mandar, vai nos enviar. Seja enviado nesta noite em nome de Jesus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, porque tudo vai cooperar para o seu bem, porque você ama o Senhor. Você é fiel ao Senhor? Você pretende ser fiel ao Senhor? Você pretende ser como o vento soprado? Pastor Luiz, pode chegar pessoas aqui para estender a mão para o pastor e para a pastora, para ajudar esse ministério. Mas primeiro começa os que estão dentro da casa. Eu vim com um propósito nessa noite, já vou passar, mas eu quero saber de você, você que deseja. Você já entendeu que tudo coopera para o seu bem, porque você ama o Senhor. Você sabe quem é Deus na sua vida, mas a partir de hoje você não quer mais se preocupar com problemas. Você não quer mais se preocupar com situações que aconteceram na sua vida, mas você deseja hoje ser soprado como vento. Você deseja hoje ir para onde o Senhor te ordenar. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Você que tem desejo de ser soprado pelo Espírito Santo de Deus, que você seja uma bandeira levantada onde você está, com a bandeira do Evangelho, não para ser religioso, mas com um estilo de vida. Você que deseja que o Senhor use a sua vida de uma forma especial, e você que deseja que o Senhor use você no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela, eu quero te convidar para você vir aqui à frente, e sem demora, porque a gente não tem tempo, eu já estourei meu horário, mas você que tem esse desejo de ser soprado como vento, vem aqui à frente agora, já. Aleluia, não se alongue. Deus quer respostas rápidas de nós. Deus quer resposta rápida. Deus quer o eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Deus. Pastor, você me perdoa se passar 5, 10 minutos. O vento sopra aonde quer. E o vento que vai te soprar é o vento do Espírito Santo de Deus. Talvez a partir de hoje, alguns cultos se tornem um pouco diferentes para vocês. Mas tudo vai começar a partir deste povo que está aqui, pastor. Do irmão que toca na guitarra, do irmão que falou aqui, do irmão que serve na porta, do irmão que fez o louvor, do grupo das irmãs. É vocês. E eu percebo que quase toda a igreja está aqui. Isso é um ótimo sinal. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um excelente sinal. Eu sei que o pastor está aqui também, mas eu queria pedir a ajuda de vocês para orar por eles, porque é através de vocês. A bênção que está sobre o ministério de vocês vai passar para a igreja. Aleluia. Vai ter famílias aqui, ó, que vão chegar aqui. Famílias de vocês. Vizinhos de vocês. Isso não é jargão cristão, não. Não é evangeliquez, não. Porque onde é uma porta aberta, é a porta de salvação. A porta de cura, a porta de libertação. E aqui é uma casa de libertação. É uma casa de cura. Irmão, o que você falou de testemunho aqui é digno de ser servo de Deus. Porque muitos se corrompem fácil. O dinheiro fala mais alto. Seja você um reflexo de Jesus para as pessoas. Tenho certeza que a pessoa que te ligou, depois que você desligou o telefone, ficou se perguntando por que ele recusou esse convite. Por que ele recusou essa oferta? Por muito tempo ela não te ouvia, vocês não se conversavam.
Mas pode ser que ainda haja uma nova conversa e aproveite essa oportunidade. Deus quer usar vocês, irmãos. Feche seus olhos aqui. O Espírito de Deus já está aqui. O Espírito Santo já está presente neste lugar. Eu sei que aqui é uma igreja pentecostal, a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui. E eu espero de verdade que na próxima vez que eu vier aqui, pastor, seja em 3, quem sabe em outro endereço, mas quem sabe com muito mais pessoas, porque você já tem um povo, você já tem ovelhas dispostas, porque aqui ó, tem uma resposta do povo para a palavra. Deus vai usar vocês, nós vamos orar.